Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho e então, galera, tá entrando no ar aí o nosso terceiro girão de notícias do dia, como sempre, recheado de informações. Bom, vamos trazer informações aí a respeito do Nenê, 11 jogos sem marcar, apenas 2 assistências nesse período e deu uma sentidinha ali contra Tombense. O exame dele não apontou lesão, mas é grandes possibilidades dele ser poupado no jogo contra o CSA. Com isso, Nazário ou Palácio deve ganhar a vaga. Eu vou trazer mais detalhes. Renovação de Andrei Santos caminha. O jogador acabou de completar 18 anos de idade, deve ter contrato renovado até 2027, mas o martelo ainda não está batido e eu vou trazer para vocês informações importantes sobre. E também vamos falar do boletim médico que o Vasco divulgou hoje sobre a situação dos lesionados. O Juninho tem boas chances de ser relacionado novamente para o jogo do CSA e temos novo líder no Campeonato Brasileiro da Série B. O Bahia empurrou um 4-0 em cima do Londrina e dificilmente vai perder a liderança para Grêmio ou Cruzeiro. Eu explico por quê. Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago para vocês essas e outras informações. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, vou pedir para você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram. E se você também não se inscreveu ainda no Futebolaço Podcast, já se inscreve, porque nesta quinta-feira, às 7 horas da noite, o nosso convidado é o Lucas Pedrosa. Beleza? Bom, galera, antes de eu trazer informações para vocês a respeito da Série B, olha aqui, ó, presta bastante atenção. Você aí que tem financiamento de carro ou moto, tá pagando muito caro de parcela. A gente sabe que no Brasil nós temos juros abusivos e a Revise hoje tem a solução. Por que pagar 2 carros quando você comprou um? Você quiser pagar menos de parcela, tá passando aí na sua tela. www.revisehoje.com.br e o telefone também. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário o contato deles para vocês. Vale muito a pena e com certeza você vai pagar menos de parcela. Você que está com carro já em busca e apreensão, liga para eles correndo que eles têm a solução. Revise Hoje, parceira do canal Futebolaço. O link está aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Revise Hoje, parceira do canal Futebolaço. Bom, vamos começar o vídeo falando de Série B. Temos novo líder e dificilmente a situação vai mudar. O Bahia agora há pouquinho acabou de vencer a equipe do Londrina por 4-0 e assume provisoriamente a liderança, tomando a mesma do Grêmio. O Grêmio que joga fora de casa no Mineirão contra o Cruzeiro. Por que eu acho que dificilmente isso muda? Com a vitória por 4-0, o Bahia está com saldo de gols de 7. E a equipe do Grêmio, que hoje é a segunda colocada, perdeu a posição para o Bahia, tem 4. Então acho difícil o Grêmio ganhar por 3 gols de diferença o Cruzeiro no Mineirão. Enfim, algo que pode acontecer porque é futebol. E o Cruzeiro tem saldo 2. E aí para poder assumir a liderança, teria que ganhar o Grêmio por 5 gols de diferença. Então por isso, dificilmente, acredito eu, que a liderança sairá da mão da equipe do Bahia. Beleza? Lembrando que o próximo adversário do Bahia é o Vasco. O Vasco joga no sábado contra a equipe do CSA e na outra rodada Vasco e Bahia se enfrentam em São Januário. O Vasco que dá um azar danado contra o Bahia jogando em São Januário. Na verdade, São Januário que dirá lá, né? Que quando é lá, o Vasco costuma tomar 3 golzinhos aí e voltar lá da Bahia com 3 bolas na sacola. Enfim, então tô só atualizando para você a situação aí de tabela. Às 9h30 da noite, o momento que eu tô gravando aqui agora, são 9 horas ainda, então a bola ainda não rolou entre Náutico e Guarani. Então eu vou atualizar vocês só amanhã sobre essa partida. Beleza? E bom, tenho notícias importantes para trazer para vocês agora a respeito da situação médica dos nossos jogadores. Situação médica que o Vasco atualizou. Juninho iniciou a transição na tarde desta terça-feira e se evoluir de forma esperada pode ser relacionado para o jogo contra o CSA. Ou seja, o Juninho dos jogadores que estavam contundidos é o único que tem possibilidade de jogar a partida. Não é certeza ainda, mas a boas possibilidades. Vai depender de como ele vai treinar no restante da semana. Beleza? O atacante Eric, esse aí tá fora.
ainda apresenta uma discreta dor em topografia da lesão. Iniciou o trabalho no campo junto com a fisioterapia hoje. Quem acompanha o nosso Instagram no canal já tinha visto essas notícias. Então é sempre importante vocês seguirem o nosso Instagram, que por lá eu dou muita informação, às vezes até antes de vir aqui para o canal. Vitinho segue o protocolo de recondicionamento físico com atividades indoor e no campo. Passará a fazer atividades no começo dessa semana, após evoluir nos trabalhos de força. Esse aí, ó, tá fora um tempão. Laranjeira iniciou transição nesta semana e faz trabalhos de fundamento no campo com a preparação física. Para finalizar, o nosso camisa 10, Nenê, foi reavaliado hoje e está assintomático ao exame físico. A princípio, Nenê treina amanhã. E uma das partes principais do vídeo de hoje é sobre o Nenê. Segundo apurou o companheiro Joel Silva do portal Joga 10, o Nenê existe grandes possibilidades dele ser poupado na partida contra o CSA. É um jogador de 40 anos de idade, vem jogando todos os jogos na sequência aí, viajando com o time, na maioria jogando até os 90 minutos, quando sai com 30, 35, e o Nenê sentiu um incômodo na coxa por 2 vezes já na partida contra a Tombense. Foi feito exame, não apontou nenhuma lesão, mas isso já aponta indícios aí de desgaste. O jogador pode sim acabar sofrendo uma lesão. O Vasco vai reavaliá-lo, vai fazer exames e se tiver a mínima possibilidade de lesão, o Vasco vai tirá-lo da partida. Não é certeza ainda, mas há boas possibilidades dele ser poupado. O complexo aí é porque o Vasco está numa situação complicada de tabela, precisa muito vencer. O próximo jogo, sem ser esse do CSA, já é contra o líder, um clube grande, 2 equipes que vão brigar pelo acesso aí. Então, um jogo, podemos dizer, de 6 pontos. Então, o Nenê é um cara que costuma agregar. Caso o Nenê não jogue, quem deve brigar pela posição dele é Carlos Palácio, que nos 2 jogos que ele atuou agora, a minutagem dele foi aumentando. Acredito eu que ele não tem condição de 90 minutos, mas talvez 45. Aí eu não sei se o Zé inicia o jogo com ele e aí no intervalo troca, ou se começa com o Bruno Nazário e aí no intervalo troca o Nazário pelo Carlos Palácio, beleza? Mas a princípio o Nenê não está garantido ainda para a partida do próximo sábado. E um fato muito curioso, um levantamento feito pelo companheiro Joel Silva também, do portal Joga 10. O Nenê não marca gols há 11 jogos e é a segunda maior seca, na verdade, terceira maior, é a maior seca desde todas as passagens que ele teve vestindo a camisa do Vasco. Deixa eu ler para vocês aqui, é bem interessante, ó. A maior seca do Nenê antes da atual durou 8 jogos e aconteceu por 2 vezes. A primeira em 2016, quando marcou no empate diante do Santos por 2-2 pelas oitavas de final da Copa do Brasil em 21 de setembro, passando em branco até o dia 12 de novembro, quando quebrou o jejum na vitória do Vasco sobre o Bragantino por 2-1 na 36ª rodada da Série B. A segunda vez foi em 2017, quando marcou no dia 25 de junho, na vitória sobre o Atlético Goianiense por 1-0 pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Voltou a balançar a rede a exatos 3 meses depois, na 25ª rodada, no empate com o Sport por 1-1. O último gol do Nenê foi contra o Bangu em São Januário de falta. Eu estava lá, inclusive, o outro gol foi uma assistência dele para o Raniel. E não apenas o número de gols do Nenê caiu, a assistência, que é uma coisa muito constante também, baixou muito, ó. A má fase do Vasco pode ser explicada pela seca de gols de Nenê. O camisa 10 é o principal jogador do time, mas não marca há 11 jogos. O maior jejum disparado contando toda a sua trajetória. Os jogos que o Nenê não marcou foram os seguintes: desde o jogo do Bangu, ele não fez gol no Fluminense, na Ferroviária, nos 3 jogos contra o Flamengo, na Juazeirense, Vila Nova, CRB, Chapecoense, Ponte Preta e Tombense. Todos esses jogos, 11 jogos, ele ainda não marcou gol. E a assistência também caiu muito, ó. A ausência de gols de Nenê é acompanhada por escassez de assistência, outra característica importante e abundante do jogador. Nos 11 jogos sem balançar a rede, o camisa 10 contribuiu com apenas 2 passes para gols, ambos marcados por Raniel. Um na vitória sobre a Ferroviária na Copa do Brasil, aquele cruzamento que ele faz o gol de cabeça, e também aquela partida contra o CRB, que o Nenê recebe o lançamento
do Zé Gabriel, domina na ponta da chuteira e mete já no segundo pau. O Raniel entra de carrinho e faz o gol. Então o nosso principal jogador não vive um bom momento, além de ter caído tecnicamente, realmente não vem jogando bem. Até aquele fator decisão, que é gol / assistência, ele também não tem entregado. Nos últimos 11 jogos, nenhum gol e apenas 2 assistências. Ele já começou a sentir. E aí a bola que eu levanto quicando para vocês chutarem é a seguinte: você pouparia o Nenê para a partida contra o CSA ou você ainda acha que o jogador merece continuar como titular? Quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Para finalizar, vamos falar do nosso menino prodígio. Formação bem bacana, hoje ele completou 18 anos de idade e curiosamente, uma semaninha antes do seu aniversário, ele ganhou o presente de aniversário. Estreou como titular contra a Ponte Preta, foi eleito o melhor jogador da partida e já repetiu a titularidade contra a equipe da Tombense. Teve uma atuação bem apagada, mas condiz também com o que o time teve. O Vasco contra a Tombense foi muito mal. Andrei Santos tem renovação de contrato adiantada com o Vasco. Inclusive o Vasco, o Zé Ricardo gosta muito do jogador, segundo apurou o Globoesporte.com, já queria dar uma sequência para ele antes. Ele foi convocado em março para disputar um torneio pela seleção brasileira, ficou 10 dias fora, e aí na volta o Vasco preferiu dar uma escondida. Ele se destacou muito no torneio pela questão da renovação de contrato. O atual contrato do Andrei com o Vasco vai até agosto do ano que vem, ou seja, nós temos aí 1 ano e 3 meses só de contrato, mas as negociações andam muito bem avançadas. O Vasco ainda não dá o martelo como batido, porque recentemente o jogador trocou de grupo de empresário. Ele agora está trabalhando também com a Betorlute Assessoria e Propaganda Esportiva, junto com a Gold Play Sport Assessoria. A empresa do Bertolucci é uma das maiores do Brasil no que tange a representação de atletas. Então o jogador está muito próximo da renovação até 2017, com aumento salarial. Discute-se ainda a multa para equipes europeias, mas o negócio ainda não está sacramentado. Certo é que o jogador vem agradando muito Zé Ricardo e deve seguir no restante da temporada. Jogador que recentemente foi sondado pela equipe do Barcelona. Beleza, galera? Bom, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E amanhã, por volta de 11h20, eu chego com mais informações. Beleza? 1, 2, 3. Futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, de quem volta, vai. Tamo junto. Valeu! Fui!